Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Fernando Veríssimo, ele é médico, oftalmologista e diretor clínico do Instituto Vise. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Fernando. Eu que agradeço, Cláudia, a todos vocês aí, da Empresários de Sucesso, da Band, e a todos os seus ouvintes também, seus telespectadores. Muito bem, conta pra gente, doutor Fernando, como você ingressou nessa carreira da medicina, acabou se especializando em oftalmologia, ainda criando o Instituto Vise. Então, eu nasci em Goiânia eu queria, aos 7 anos e meio, eu já sabia que eu queria ser médico. Eu fui estudar medicina em Taubaté, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e de lá eu fui fazer oftalmologia no Hospital Estela Maris, em Guarulhos. Como eu me formei em 91, entrei em 86 e me formei em 91, ou seja, já com 30 anos de profissão, naquela época eu fiz a prova para oftalmologia e o chefe do serviço do Hospital Estela Maris, ele não queria me convocar porque eu tinha passado na prova e não queria me chamar porque eu havia recém-casado. Então ele achava que eu, por ser casado, não iria me dedicar tão bem à especialização. E aí uma médica que fez faculdade comigo, e também ela já tinha passado, ela fez oftalmologia comigo, ela falou para ele: olha, Alfredo, você vai se arrepender se não chamar o Fernando, porque ele é muito dedicado. E nisso ele me chamou, então eu devo a ela a possibilidade de ter entrado na oftalmologia. E nisso o Alfredo, com apenas 6 meses que eu estava lá, ele já me colocou para comandar alguns departamentos, principalmente de lente de contato na época. E aí depois eu assumi a parte dos atendimentos de convênios e particulares, e logo em seguida, ainda antes de terminar o curso, ele me chamou para ser sócio da clínica dele. E eu já estava até bem engrenado lá em Guarulhos, tinha consultório na Penha, tinha um consultório nos Jardins, quando teve uma grande enchente aí em São Paulo, eu fiquei 7 horas preso no trânsito. Aí eu pensei em voltar para Goiânia, por causa realmente do trânsito. E nisso, voltei para Goiânia, aí tive que recomeçar tudo novamente. Nesse recomeçar, aqui teve um médico, Dr. Mário, proprietário de um hospital chamado Santa Terezinha, ele abriu as portas para mim e perguntou se eu não queria assumir a urgência do hospital. E eu assumi a urgência, fiquei 3 anos e meio fazendo urgências. E naquela época, naquela ocasião, não existia a obrigatoriedade do cinto de segurança. Então, nós recebíamos no Hospital Santa Terezinha pessoas acidentadas de diversas partes do estado de Goiás e até mesmo do norte e nordeste, principalmente. Então, eu operava todas as noites, praticamente, reconstruindo não só as pálpebras, mas acidentes de face. Então, eu tive uma experiência muito boa dentro do Estela Maris, em Guarulhos, com o cirurgião plástico, Dr. Manuel, na época. Eu não sei nem como é que ele anda atualmente, porque isso já tem muitos anos, né? Praticamente quase 30 anos. E ele me ensinou bastante coisa. Foi esse conhecimento que eu obtive com ele lá na área de reconstrução de face, foi muito importante durante esse período das urgências. Então, esse período me deu, vamos dizer assim, uma condição de resolver problemas muito graves, principalmente de acidentes. Então, eu já tinha a parte da cirurgia plástica estética. E, doutor Fernando, conta um pouquinho para a gente sobre a história do Instituto Vise. Eu sempre tive uma vontade muito grande de ter a minha clínica própria. Inclusive, eu tive, em 2009, uma proposta para entrar num grupo de médicos oftalmologistas e cirurgiões plásticos. Nós, na ocasião, compramos um terreno
Aí o pessoal não estava em condições de... Essa história até é muito interessante, viu, Cláudio? Nós não estávamos em condições de construir o nosso hospital próprio. Eu tive uma ideia de pegar o terreno, que era de 3.015 metros quadrados, e trazer um dono de uma construtora para fazer uma incorporação. E eu dei a ideia para ele para nós fazermos um complexo que fosse hospital, hotel, clínicas, shopping, consultórios, etc. Ele gostou tanto da ideia que nós havíamos pagado 3.850.000 pelo terreno, nós éramos 16 médicos associados, e ele ofereceu na hora para mim, pela ideia, para pegar o terreno e fazer o projeto, 20 milhões de reais para o grupo. Ou seja, ele iria dar o hospital de 6.000 metros quadrados totalmente gratuito para a gente, só entrar com o equipamento e com o pessoal. E nisso eu levei a história para o grupo, e esse grupo tinha duas pessoas, dois sócios, que conheciam um construtor em São Paulo. E contaram a ideia para ele. E ele falou assim, não, eu ofereço 30 milhões para ter a exclusividade desse projeto. E esses dois voltaram para Goiânia falando que, olha, a sua ideia foi fantástica e tudo, você conseguiu 20, mas nós dois conseguimos 30 milhões para o grupo. Aí eu conversei com esse construtor aqui de Goiânia, que é uma pessoa muito idônea, e ele falou assim, olha, eu chego em 22, mais do que isso eu não consigo oferecer porque a conta não vai fechar. Se vocês fecharem com esse outro, ele não vai conseguir entregar por esse valor. E eu juntei o grupo, falei da questão, falei do problema, mesmo assim eles fecharam com esse outro construtor de São Paulo. E nisso eu coloquei as minhas ações à venda, eu iria sair do grupo. Eles fizeram, na época eles não compraram as minhas ações. Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram o projeto, a maquete, fizeram o lançamento e teve um sucesso de vendas estrondoso. Foi muito dinheiro envolvido, foram várias áreas, teve gente aqui em Goiânia que comprou a laje inteira do empreendimento. E nisso, no dia seguinte, eles ofereceram a compra das minhas ações, porque eles sabiam que iria valorizar bastante. E mesmo assim eu vendi porque eu tinha essa informação de uma pessoa que eu confiava de que aqueles construtores de São Paulo não iriam entregar. Saí da sociedade, dito e feito. O construtor de São Paulo pegou todo o dinheiro, desapareceu com o dinheiro, o pessoal ficou sem o terreno, sem empreendimento. Isso foi em 2009, que foi a ideia. E o nosso projeto deve ter saído por volta de 2010, 2011, mais ou menos. E depois, futuramente, teve um grande conglomerado aqui em Goiânia que acabou lançando essa mesma ideia num prédio fantástico, que é um dos maiores conglomerados hoje de área de saúde do Brasil, que fica aqui em Goiânia. A partir dessa ideia original que eu tive, que infelizmente eu não consegui usufruir dela. Mas aí depois eu fui e montei o Instituto Vise, que era o meu sonho. Eu construí um belo de um hospital, junto com uma sócia, mas infelizmente o momento não era o mais propício da economia, estava difícil realmente manter. Esse hospital tinha mais de 2.000 metros quadrados, e aí a minha sócia resolveu vender, e esse ex-grupo que era meu sócio, eram meus sócios, comprou a parte do hospital. E aí eu mudei para uma clínica somente minha novamente, com todos os equipamentos. Hoje eu tenho uma clínica que ela tem todos os equipamentos principais para a oftalmologia, tudo que a gente precisa para fazer um bom atendimento, mas estou sozinho, não tenho sócios no momento. Então, a história do Instituto Vise foi essa. E a logomarca, o logotipo, né, do Instituto Vise, que lembra uma íris ou um diafragma de uma câmera fotográfica, que inclusive eu também sou fotógrafo, não sou só oftalmologista, não sei se você sabia. Eu tive essa ideia dessa logomarca quando eu fui fazer um curso do laser de Fento II, lá em Santa Rosa, na Califórnia.
eu estava voltando para São Francisco. No meio do caminho, eu parei numa fonte ali, numa cidadezinha daquelas, eu não me lembro o nome da cidade, eu me lembro que tinha uma loja de livros, e aí veio essa ideia de fazer esse logotipo, que realmente ficou, as pessoas gostaram, muita gente gostou desse. Aliás, todas as pessoas que eu converso sobre essa questão do logotipo, eles adoraram, porque realmente remete a íris, né? Tem como se fosse todos os movimentos da íris ali. E tem outras coisas, por coincidentemente, teve uma história fantástica do meu filho mais velho, do Ricardo, que no dia 27 de maio de 2009, inclusive, ele foi operado de um tumor no ouvido, né? Então, depois eu fui contar os segmentos para formar o símbolo, e exatamente é dia 27. Mas essa história está no livro Médico, os Anjos ou Demônios. Eu não sei se... Acho uma história muito interessante, mas é muito longa para contar aqui. Vai fugir muito do nosso escopo. Mas essa história é para lá de interessante dentro da medicina. Então, é um caso muito fascinante. Doutor Fernando, o senhor também é escritor, né? E já escreveu vários livros, inclusive um sobre essa área da oftalmologia, né? De olho no olho. De onde vem toda essa inspiração? Meu primeiro livro foi O Pai Rico, Filho Nobre e Neto Pobre. Eu estava numa daquelas cascatas na pousada do Rio Quente, e aí esse livro veio como se fosse um download, assim, ele veio inteirinho na minha cabeça. Eu saí dali, fui para casa, voltei para casa e comecei a escrever. Então eu escrevia dia e noite, todos os momentos, finais de semana, de madrugada, todo momento que eu tinha, eu escrevi muito rápido o livro. Realmente ele fez um sucesso muito grande. Depois veio o Hard Hand, que é a história do Pão Duro e do Gastador, que é a história de dois oftalmologistas de São Paulo que criaram o maior investimento que já existiu no planeta Terra. E essa história é real. Depois eu fiz o Vender e Coçar, Basta Começar, em parceria com a minha irmã, que hoje é médica, mas naquela ocasião ela era professora de administração de empresas. Depois veio o De Olho no Olho, que é o que você citou, e agora, recentemente, o Médico, os Anjos ou Demônios. Esse livro De Olho no Olho, ele é um livro para as pessoas que não são médicas alertarem para os principais problemas oculares. Então, ali tem cuidados que a pessoa tem que ter se cai algum ácido no olho, se cai uma substância alcalina, que as substâncias alcalinas as pessoas não têm noção, mas elas são extremamente agressivas e muito piores do que o ácido. Então, se entre um ácido cair nos olhos e uma substância alcalina, como cal, cimento, por exemplo, ou soda cáustica, é muito melhor um ácido porque ele queima a córnea ali e para por ali. A substância alcalina não, ela penetra dentro do olho e vai destruindo tudo lá para dentro. Então a pessoa tem que tomar medidas emergenciais para cuidar disso. Senão a pessoa perde mesmo a visão, perde o olho inteiro às vezes. Olha só. Então tem muitas dicas importantes ali para as pessoas, o que é uma catarata, o que é pterígio. As pessoas confundem muito o que é catarata, o que é pterígio. Se falar, por exemplo, o que é pterígio, a maioria das pessoas do Brasil não sabe o que é. Então, tem noções básicas da oftalmologia, o que a pessoa deve fazer em cada situação. Muito bem. Doutor Fernando, a gente está vivendo um momento bem atípico em todo o mundo e muito forte no Brasil também. Eu gostaria de saber se dá para tirar algum aprendizado aí na sua carreira como médico nesse momento. Com certeza, Cláudia. O que nós presenciamos agora é um momento único na história dos últimos tempos, né? Nós tivemos pandemias muito grandes no passado, como, por exemplo, a gripe espanhola, podemos citar assim, mas o fato é que dessa geração de pessoas que estão na fase ativa e estão vivas na atualidade, nós nunca tínhamos presenciado. Eu vou fazer 54 anos esse ano.
eu nunca tinha presenciado nada parecido com isso. Então, o que acontece é que essa pandemia, ela mexeu com o mundo, então ela mudou os modos como as pessoas se relacionam, como elas trabalham. Então, o que a gente pode ver disso aí é o seguinte: a saúde realmente é um bem extremamente importante que as pessoas têm que dar valor. Muitas vezes as pessoas não dão valor na saúde. Eu posso te contar um caso assim que marcou a minha vida profissional no início, lá em Guarulhos, quando eu atendi uma senhora com glaucoma bilateral severíssimo, precisava operar de urgência para não perder a visão. O marido dela disse que não teria condições de arcar com as despesas de uma cirurgia porque ele estava pagando um carro 0 quilômetro. Então você vê que a pessoa, aquilo ali marcou muito, foi um choque para mim no início da carreira, ver que muitas pessoas dão muito mais valores em bens materiais do que na própria saúde. Então, uma das lições que nós podemos tirar dessa pandemia toda é exatamente valorizar mais a saúde, menos bens materiais, porque bens materiais, eles são passageiros, eles são transitórios. Hoje você pode ter, amanhã pode não ter. Muitas pessoas estão realmente perdendo seus empregos, empresas, endividando, muitas estão passando fome, inclusive. Eu vi um desespero de um prefeito, por exemplo, da Aparecida do Norte, que é no estado de São Paulo, dizendo que 70% da população da cidade dele hoje já está desempregada. Então, as pessoas, muitas vão ter que se reinventar. O home office é uma realidade que provavelmente vai ficar. Muitas pessoas que conseguem, isso é importante, eu vou até remeter ao Pai Rico, Filho Nobre, Neto Pobre, que é um livro sobre economia, porque eu estudei bastante economia também, não em uma universidade, mas eu estudo por conta própria. Então, o que acontece é exatamente a questão de que as pessoas, o que eu observei na minha vida, as pessoas que ficam mais ricas são aquelas que gastam menos, ou seja, que têm um custo operacional menor. Então, as empresas estão vendo que elas podem e devem ter um custo fixo o menor possível. Então, muitas empresas hoje que podem estão desfazendo de alguns imóveis, fazendo com que o trabalho seja efetuado até dentro de casa mesmo. Por quê? Porque quando chega um evento atípico como esse, como você se referiu, pega uma pessoa com custo fixo muito alto, o rendimento cai lá para perto de zero ou zero, e a pessoa quebra muito rápido. Então, as empresas, hoje, elas vão migrar para diminuir custos. Essa é uma grande lição que a gente pode ter também. E a outra, realmente, é essa que eu disse, dar valor na saúde, porque sem saúde não se faz nada. E a tecnologia veio para ficar e agora ela vai progredir cada vez mais. Isso aí, saúde em primeiro lugar sempre, né? Eu acho que essa pandemia realmente traz essa lição para a gente. Doutor Fernando, e nessa situação atual, muitas pessoas passaram a usar mais o computador e o celular. E isso acaba ocasionando uma fadiga ocular, né? Como as pessoas podem fazer para se proteger nesse momento, assim? Correto. Essa pergunta também é fantástica pelo seguinte: os aparelhos eletrônicos, sejam celulares, tablets, computadores, televisão, eles podem nos afetar de duas formas principais. A primeira delas, não necessariamente diretamente na visão, mas participando da visão do processo. Como? Porque esses aparelhos, eles emitem uma luz azul de uma frequência que nós não percebemos, mas o cérebro percebe. E nós, o corpo humano, ele produz uma substância altamente importante para a saúde e para a imunidade, que se chama melatonina. Então, essa melatonina, que é produzida na glândula pineal, ela é produzida como emissão de luz durante o dia, captada pela retina, e à noite pela escuridão. Então, quando começa a vir a escuridão, a pessoa
começa a produzir a melatonina. E que hoje, no mundo moderno, está diminuída principalmente por questões da luz artificial e dos aparelhos eletrônicos. Então, isso tem afetado a saúde de muitas pessoas, porque elas ficam horas e horas, noites adentro, estimulando para não produzir a melatonina, que é um dos maiores antioxidantes que existem na natureza. Então, sem a melatonina, a pessoa envelhece rápido e adoece. Um dos segredos de retardar o envelhecimento, que eu conto todos esses segredos nesse livro, Médicos, Anjos ou Demônios, um dos segredos é esse. Então, a segunda forma que os aparelhos estão afetando a visão é o seguinte: pouca gente sabe disso, mas existem muitos casos, é muito comum na população, um problema chamado de insuficiência de convergência. O que é isso? Quando nós estamos olhando para o horizonte em linha reta, os olhos estão relaxados, os músculos estão relaxados. Quando nós olhamos para algo próximo, os músculos dos olhos, desses dois cantos aqui, eles contraem para fazer uma convergência dos olhos. Os olhos convergem. Quem tem insuficiência de convergência, um dos olhos vai divergir um pouco. É uma forma sutil de estrabismo. Esse problema, ele não traz consequências graves, mas ele traz sintomas incômodos. Por exemplo, quem tem esse problema, ele, ao ler ou ver um celular, um vídeo, televisão, tablet, computador, ele está forçando essa musculatura que está fraca. Então, ele vai ter alguns sintomas, como sono, olho vermelho, cansaço, dores de cabeça, e um que é muito característico: a pessoa, quando vai ler, ela perde a sequência da linha com muita facilidade. Então, ela tem que seguir com o dedo na linha ou com uma régua. Essas pessoas, com certeza, vão ter esse problema. Então, se ele trabalhasse numa fazenda ou em algo que não houvesse uma requisição da visão de perto, ele não teria sintoma nenhum. Mas como hoje a vida na cidade e com esses equipamentos é uma coisa mandatória e inerente a todas as pessoas que estão no celular o tempo todo, esse problema causa muito incômodo. Então, as pessoas estão tendo mais sintomas por conta disso. Olha só, que informação importante. Doutor Fernando, a gente está vivendo um momento também aí que acabamos de falar, é uma busca muito grande pela tecnologia. Na sua empresa também vocês estão utilizando essa técnica ou essa tecnologia aí para melhorar o atendimento aos clientes? Sem dúvida. Nós temos um sistema próprio nosso, que inclusive foi projetado por mim, desenvolvido e criado da forma tecnológica por um profissional da área de TI, onde eu tenho um sistema muito bem informado. Nós temos, por exemplo, a questão de informação continuada na clínica. Eu fiz vários vídeos explicando para a população, para os meus pacientes, os principais problemas oftalmológicos e os cuidados que eles têm que ter. Então, enquanto eles estão na sala de espera, eles estão lá aprendendo um pouco sobre a questão. As nossas funcionárias, por exemplo, elas são extremamente preparadas para dar o melhor do atendimento, porque o meu lema sempre foi o seguinte: se eu não posso ser o maior, eu tenho que procurar ser o melhor. Então, a gente tem que fazer o melhor possível para dar o melhor atendimento e o resultado para o paciente. Porque não adianta só ter um atendimento bom, Cláudia. Você tem que entregar o resultado, porque o que importa para o paciente é o resultado. Com certeza. Doutor Fernando, a Clínica Vise aí já tem uma estrada consolidada até aqui. Eu gostaria de saber agora sobre os projetos futuros, o que vem por aí. Eu tenho alguns projetos futuros, inclusive, por exemplo, como aquela ideia que eu te falei de um complexo, um conglomerado de saúde, por eu ter comentado isso com os sócios, não ter tido um documento de confidencialidade, eles vazaram essa informação e deu no que deu. Então, eu tenho
pelo menos 2 ou 3 projetos muito importantes na área da oftalmologia, na área da saúde, e que em breve eu quero que você seja uma das primeiras pessoas a saber. Mas eu não posso dizer porque, infelizmente, eu estou em negociação com uma empresa para trazermos para o Brasil uma grande inovação nessa área. E se der certo, vai ser uma coisa fantástica. Muito boa. Muito bem. Espero que esses projetos todos consigam seguir em frente e que cada vez mais eu consiga ajudar quem está precisando aí com o seu conhecimento, o seu atendimento. Agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, Dr. Fernando. Eu é que agradeço, Cláudia. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Eu conversei com o médico oftalmologista Fernando Veríssimo, ele é diretor clínico do Instituto Vise. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.